Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos as 3 etapas da cura, onde nós contemplamos dentro do texto sagrado aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se nós olharmos bem, nós vemos a figura do leproso, que é a figura que é uma imagem do pecador, de cada um de nós. Por isso que quando falamos dessas 3 etapas da cura, nós estamos falando também do sacramento da confissão, porque o sacramento da confissão é um sacramento de cura, um sacramento que realiza uma obra de cura e libertação dentro do nosso interior. Por isso que essas 3 etapas da cura nós vemos no Evangelho de hoje. Primeiramente, a primeira etapa da cura tem a ver com o gesto de humilhação ou de humildade, ou que nós nos reconhecemos limitados e que precisamos do perdão de Deus, do poder de Deus na nossa vida para nos curar. E assim nós vemos no texto sagrado: o leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tens o poder de curar-me." Aqui nós temos uma atitude de humildade. Ele se ajoelha no sentido de prostrar-se diante de Jesus Cristo, nesse ato de mostrar-se necessitado de algo, necessitado daquela cura, daquela doença, daquela lepra. Ou seja, quando nós queremos ser libertos e curados interiormente, nós precisamos ter essa atitude de humildade, de reconhecimento das nossas limitações, dos nossos pecados, dos nossos vícios. E quando nós nos prostramos diante de Deus, nós nos abrimos para a obra da graça, porque esse ato de humildade, na verdade, é um ato também de adoração. No sacramento da confissão, quando nós nos humilhamos ou temos essa atitude de humildade, de reconhecimento do nosso pecado, de reconhecer qual é o nosso lugar diante de Deus, isso é uma atitude também de adoração. Por isso que nós precisamos fazer muito bem o nosso exame de consciência, porque um bom exame de consciência nos garante uma abertura para a graça, para o perdão de Deus que quer se manifestar na nossa vida. Depois, nós vemos a segunda etapa dessa cura interior. Vai dizer o texto sagrado que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Aqui nós vemos algo muito importante, porque esse leproso que vai ser curado por Jesus Cristo, ele vai receber um dom, uma graça. Ou seja, quando Jesus Cristo diz: "Eu quero, fica curado", é porque Jesus Cristo está entrando no mais profundo da nossa alma, da nossa vida interior. E lá no mais profundo da nossa vida interior, Ele está tocando as áreas da nossa vida.
aquelas áreas que precisam de cura, que precisam de libertação. E assim nós vamos cada vez mais nos sentindo libertos a partir dessa obra de Deus que acontece através de Cristo. Por isso que a segunda etapa dessa purificação, dessa cura, é pela ação de Deus em nós, assim como acontece também no sacramento. A graça sacramental, ela toca a nossa vida pelas fórmulas que ali o ministro sagrado ele realiza e ele diz diante de nós. Então ali acontece a libertação, mas essa libertação ela vai ter a sua plenitude na terceira etapa da cura, porque a terceira etapa da cura tem a ver com aquilo que nós devemos praticar, fazer como satisfação, ou podemos dizer como penitência, para o auxílio desta libertação. Porque a libertação, a obra acontece, ela é iniciada por Cristo, porque Jesus Cristo ele nos liberta das amarras, mas nós precisamos cuidar dessas feridas interiores, dessas coisas que estão no nosso interior, justamente para que a gente possa realmente dominá-las e não permitir com que elas novamente nos aprisionem. Por isso que Jesus Cristo ele diz àquele homem, não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Aqui nós vemos esse símbolo da penitência, onde Jesus Cristo ele pede para esse homem ter uma atitude, cumprir um preceito antigo. E esse homem ele vai, e é isso que vai acontecer, porque o evangelista relata, ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. E depois o evangelista ainda relata, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Aqui nós vemos algo muito interessante. Essa terceira etapa da cura é realmente essa busca de uma terapia para curar essas limitações interiores, essa terapia para curar aquilo que há de desordem dentro de nós, que pode ainda nos aprisionar, que pode ainda nos amarrar e não permitir com que a gente dê passos concretos e firmes diante daquilo que é a obra que Deus nos chama a viver e a obra que Ele mesmo está fazendo no nosso interior. Por isso que essas três etapas, elas são importantes, e todas essas três etapas dependem de cada um de nós, porque somente quando nós temos a atitude de humildade, de reconhecimento dos nossos pecados e prostrar-se diante de Deus, de Jesus Cristo, é que Ele vai realizando essa obra interior pela graça sacramental, principalmente pela graça sacramental, mas também a graça depende da nossa liberdade para que a gente possa se abrir, para que ela possa agir no mais profundo do nosso interior. E depois nós precisamos dar continuidade a essa obra de cura e libertação, onde o próprio Cristo ele nos indica o que fazer, para que assim nós possamos trilhar esse caminho terapêutico, para que assim possamos curar e nos ver libertos das desordens do nosso interior. E assim nós vamos cada vez mais nos tornando aptos a anunciar o Evangelho, a proclamar a boa nova da salvação, a anunciar aquele que nos cura e também nos liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.